Bom, pessoal, o, até começar, antes de iniciar a estudar esse capítulo aqui, o ideal é que vocês já tenham visto, estudado, né, todo o playlist ali sobre a estrutura dos átomos, né, os modelos atômicos, as simbologias da química, né, e depois também o outro capítulo depois desse, que é a tabela periódica, né. E aí, então, agora a gente vai começar esse novo capítulo aqui, que são as ligações químicas. As ligações químicas, no livro que a gente está usando aqui, o nome do capítulo é simplesmente esse, ligações químicas. Mas eu quero fazer uma separação para que vocês não se atrapalhem, né? E eu até vou usar esses nomes aí para marcar bem a diferença de uma coisa para outra. É que é o seguinte, na verdade, esse capítulo do livro que diz ligações químicas, na verdade ele está se referindo a um tipo de ligação química, que é quando átomos se ligam para formar moléculas, tá? Então a gente chama esse tipo de ligação química de ligações intramoleculares, ou seja, são ligações que existem dentro de uma molécula, tá? Aqui eu simbolizei uma molécula aqui, mas não, vocês vão ver que nem todas são igual a essa daqui, tá? Mas então as ligações intramoleculares, que é a que a gente vai estudar nesse capítulo, é isso. São ligações entre átomos para formarem moléculas. Depois desse capítulo, o próximo capítulo que vai vir, lá mais adiante, vocês vão ver que a gente vai estudar, só que não vai dizer com tanto detalhe assim no livro, mas vocês vão ver que a gente vai estudar ligações entre moléculas, certo? E aí as moléculas, elas têm uma força de atração, elas com elas mesmas ou elas com outras, tanto faz. Eu vou entrar em mais detalhe mais para frente. De modo que essa interação, essa ligação entre as moléculas, a gente costuma chamar de ligações intermoleculares, ou seja, de uma molécula com outra. Lembrando que aqui nesse desenho eu só fiz um exemplo, tá? Também tem. Isso aqui vale para todas as possibilidades de moléculas, né? Eu gosto de dizer então que as ligações intermoleculares, na verdade, a gente está preocupado em saber como é que o coletivo das moléculas se comportam. Então, entendeu? Então, é molécula com molécula, né? E aqui não. Então, que fique bem claro que todo esse capítulo aqui, toda essa sequência desse playlist, nós vamos falar só desse lado esquerdo aqui, ó. As ligações intramoleculares, elementos químicos reagindo e formando moléculas, certo? Então, aqui só para, antes de eu ir adiante, se alguém ficou curioso, né, isso aqui seria uma simbologia da molécula de ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre, né? Então, aqui por isso que eu coloquei esses frasquinhos de vinagre aqui. Só por isso, só uma observação aí. Bom, então vamos lá. Para a gente entender como é que os átomos reagem para formar moléculas, primeiro a gente tem que pensar que tem que partir de algum ponto, né? Então eu acho que um ótimo ponto, embora ele não seja, ele tem suas exceções, mas ele é um ótimo ponto para a gente começar a montar as moléculas, é uma proposta desses dois cientistas aqui. Na verdade, o mais conhecido pela história, né, disparado é o Lewis, tá? Mas esses dois cientistas aqui propuseram para a gente uma coisa chamada de teoria eletrônica de valência, ou seja, a gente prestar atenção em quantos elétrons o átomo tem na última camada. Porque todas essas trocas ou compartilhamentos de elétrons acontecem quando átomos se aproximam. E ao fato de átomos se aproximarem, o que vai entrar em contato não vai ser um núcleo com outro. A aproximação vai se dar pela eletrosfera. Então toda a troca, digamos assim, todas as possibilidades de átomos se ligarem, na verdade, tudo são fenômenos que acontecem com a eletrosfera. Ou átomos perdem, outros ganham, ou eles compartilham. Sempre vai ser dentro dessa lógica aí o processo de formação de ligações químicas. Sempre dentro do quesito elétrons, né? A moeda de troca, digamos assim, nesse assunto aqui, são os elétrons. Então, esses dois cientistas propuseram para a gente uma teoria eletrônica que presta muito atenção na quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada, tá? O que daqui a pouco eu mostro para vocês na tabela periódica, é muito fácil ver quantos elétrons o átomo tem na última camada, tá? E aqui acho que até eu peguei do livro que a gente está usando, né? Uma imagenzinha só mostrando para a gente que na tabela periódica a gente já percebeu, e é meio que regra, assim, né? Que eu já falei também, que os gases nobres eles são muito pouco reativos. Até mais para frente eu vou mostrar que
existe possibilidade dos gases nobres formarem moléculas, mas é bem raro, foi descoberto bem recente. Mas de modo geral, não. Então, digamos assim que os gases nobres, né, os elementos bem da extrema direita ali, lado direito da tabela periódica, daquele último grupo ali, o grupo 18, aqueles elementos ali, de modo geral, eles são muito pouco reativos. Então, isso significa que eles têm uma estrutura eletrônica que é o suficiente para eles. Eles não querem nem ganhar, nem perder, nem compartilhar elétrons, eles não querem fazer nada disso. E daí então que vem essa proposta aqui de a gente saber como que os átomos vão se ligar. Porque de modo geral, o que que o resto dos outros átomos vão fazer? Na verdade, eles vão sempre tentar imitar a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa é que é a real. Então eu tentei escrever isso de forma muito simplificada aqui, ó. Que na verdade todos os elétrons da tabela periódica, do jeito que eles estão escritos lá, abro um parênteses aqui, já tinha dito em vídeos anteriores. Os átomos na tabela periódica eles estão escritos todos na forma neutra. O número atômico que está ali é o número de elétron que ele tem. Acontece que, com exceção dos gases nobres, todos os outros átomos da tabela periódica eles não estão como eles querem estar. É por isso, então, que eles reagem. E aí, essa é a lógica, então, que esses dois camaradas nos dizem. Que, na verdade, o que, que os átomos vão fazer? Eles vão fazer a coisa mais fácil para chegar, aliás, eles vão seguir o caminho mais fácil para chegar a ter uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Eu inventei essa explicaçãozinha minha tosquinha aqui, né? Aqui eu escrevi mais bonitinho. Mas por que que eu digo assim que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é o seguinte, ó, vamos pensar assim, se aqui antes de eu ir adiante aqui, eu só quero chamar a atenção que o primeiro gás nobre ele só tem dois elétrons, então na verdade ele é a inspiração para o átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio só tem um elétron, então se o hidrogênio receber mais um, ele fica com dois elétrons, né? Mas depois o resto da tabela periódica inteira segue sempre os átomos querendo ter 8 elétrons na última camada, que inclusive é por isso que o nome dessa regrinha aqui se chama-se regra do octeto, né? Então, também que fique bem claro assim que a regra do octeto é muito boa, mas a gente vai existem exceções em relação a ela, mas são exceções, né? De modo que se a gente sabe usar a regra do octeto, a gente se dá bem na vida aí. É muito difícil a gente quebrar a cara, tá? Bom, e vamos pensar assim, ó, quando eu disse que os átomos querem fazer o caminho mais fácil para assumir a regra do octeto, isso significa o seguinte, digamos que algum átomo tenha na última camada dois elétrons só. Só que na camada anterior ele já tinha a camada cheia, com configuração eletrônica igual a de gás nobre. Então, na verdade, ele é um gás nobre, só que depois ele tem dois elétrons a mais do que um gás nobre, né? Então, para esse átomo, para ele é mais fácil perder dois elétrons. Só que outros átomos não. A configuração eletrônica dele só falta dois elétrons para ele assumir uma configuração de gás nobre. Então, para ele, nesse caso, nesse segundo caso, para esse átomo é mais fácil ele ganhar dois elétrons, entenderam? Então, para ficar mais fácil de explicar, né? É muito mais fácil explicar isso na frente da tabela periódica. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu até já disse isso de forma mais grosseira antes. Aqui também ficou meio tosca a minha explicação, mas tá boa. Que é o seguinte, pensando assim, dá para a gente dividir a tabela em dois grandes grupos, tá? E aí eu fiz uma separação louca aqui, que é, iluminei uns quantos átomos em verde e outros eu iluminei num quadradão vermelho. O que quer dizer isso aqui? Todos os átomos que estão nesse grupo aqui dos verdes, na verdade eles querem ganhar ou compartilhar elétrons. É isso que eles vão fazer na vida deles. É isso. Ponto final. Tá? Por que eles vão fazer isso daí? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron e ele vai querer ter dois elétrons igual a L. Então ele vai querer ganhar elétron. Ou ele compartilha, que aí vai aparecer que ele tem dois. Entenderam? Mais adiante eu explico isso. E assim por diante. Todos esses átomos aqui, para eles é muito mais fácil. Por exemplo, o flúor ganha um e fica igual ao neônio. O oxigênio perde um e fica igual ao neônio. Porque senão, o que precisaria para o flúor também ter configuração eletrônica de gás nobre? Aí era o flúor perder, porque aqui ele está com 7 elétrons na última camada, né? Aí ele ia ter que perder 7 elétrons. Não, daí isso aí não tem como, né? O átomo vai perder 7 elétrons para daí ter configuração eletrônica do hélio. Isso não vai acontecer. Então, o ideal para o flúor, então, é receber um elétron a mais e ficar com configuração eletrônica igual ao do neônio. Então, é por isso que esse grupo de átomos aqui, ó, a tendência deles é ganhar ou compartilhar elétrons.
O outro grande grupo, lembram que eu disse que a maioria da tabela periódica, a maioria dos átomos eles pensam em perder elétrons? Então tá aqui, ó, praticamente quase toda a tabela periódica, todos esses aqui querem perder elétron. E aqui, de modo geral, numa regra mais que a gente sabe que tem exceção, né? Mas de modo geral, os gases nobres não reagem com ninguém, tá? De modo geral, mas tem exceção. Até antes nunca caía na prova, assim, não frisavam tantas exceções, né? Mas o Enem, coisa assim. Por exemplo, no ano passado já caiu uma molécula formada com gás nobre. Eu até já botei no material aqui, que é bem assim, não adianta, querer, assim, quer explicar fácil demais, e depois não adianta nada. Meu professor dava aula de MD Química, cheguei no Enem e não sabia nada. Então, por isso que não adianta ignorar tantas exceções, né? Bom, vamos adiante aqui. Sabendo disso, então, ó, se todo mundo achou tranquilo aqui nessa minha divisão aqui. Acho que uma coisa que eu fiz por gosto aqui, talvez alguém já prestou atenção nisso, né? É que eu meti umas diagonal loucas assim, passei por cima de uns aqui, de modo que o cara fica na dúvida se é ou não é, né? É porque é bem isso, essa região aqui, a gente tem algumas exceções, que não vem ao caso aqui eu entrar em tanto detalhe assim, né? Acho muito difícil. Aqui, por exemplo, eu passei meio por cima do silício, mas o silício praticamente entra na região do verde aqui, tá? E o boro aqui, ele até pode perder elétron. O mais normal é ele ganhar ou compartilhar, tá? Por isso que eu, mas é só, e esses elementos aqui muito mais esdrúxulos assim, é bem difícil cair assim em questões, né? Não é tão comum assim, tá? Deixa eu pensar aqui se eu não esqueci nada. Não, acho que não, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa imagem aqui. Bom, então agora eu vou parar esse vídeo aqui.